Bom dia ou boa tarde, depende de hora e do lugar que você está. Não tenho muito tempo, mas eu senti neste momento de partilhar consigo esse conhecimento, esse entendimento que somente pode vir do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus me mostrou claramente na meditação de manhã que existem áreas na sua vida que você tenta, você faz plano, você planifica, mas parece que está bloqueado e parece que não desenvolve. E dentro dessas áreas, irmãos, são áreas essenciais, são pilares que Deus já nos entregou para mim, entregou para a sua vida, para a vossa família. Mas parece que algo está a bloquear essas áreas e não deixa desenvolver. Meus irmãos, nesta manhã eu orei e pedi a Deus, desbloqueia, se for na minha vida, se for na minha família, desbloqueia essas áreas. E Deus me mostrou claramente, irmãos. E você tem lutado. E Deus me entregou como pilar. Se você não vigiar, se você não orar dentro dessas áreas, meus irmãos, você pode lutar. Você pode trabalhar, não 8, não 7, não 10, não 12, a hora que você quiser. Mas a sua vida não vai para diante, irmão. Não desenvolve. Se você não vigiar essas áreas, então eu entrego aqui nesta manhã, em nome de Jesus, que você possa vigiar e orar. Porque a palavra de Deus, ele diz assim, olha, vocês têm que vigiar, têm que orar, porque o leão, o próprio diabo, ele é como um leão e ele vigia. Se você não orar, irmão, e se você não tiver ligado com o Espírito Santo, não adianta. Então Deus me entregou essas áreas para entregar para você, esses pilares, irmãos. Esse pilar constitui a sua vida e constitui a sua casa. São muito mais, mas hoje eu vou entregar 5 para que você possa vigiar. O primeiro pilar que você deve orar e vigiar e pedir para que Deus dê a você. Porque a palavra diz em provérbio, quem não tem sabedoria, não tem entendimento, pede Deus e Deus dá de graça. O homem muitas das vezes para entregar algo, para te dar o conhecimento ou para ensinar algo na sua vida, ele vai cobrar em dinheiro. Mas Deus, ele dá de graça, irmãos. Se você não tiver essa área, é o quê? Espiritual. Você precisa, irmão, porque a palavra diz que Deus, ele fez o homem de pó da terra e soprou com o seu espírito dentro do homem. O ar que respira, a voz que eu estou a falar agora, está a sair por causa do ar, por causa desse sopro que Deus soprou no homem, e assim também nós possamos ter esse sopro. No dia que Deus tirar esse fôlego da vida, que chama fôlego da vida, no dia que Deus tirou isso do homem, o homem vai virar o pó da terra. E nós possamos confirmar isso todos os dias. Todos os dias. O homem já tentou, já criou inteligência artificial. Todos os dias são robôs e mais robôs que aumentam nesta terra. E tudo indica, porque o estudo indica que a partir de 2030, muitos empregos vão acabar porque vão ser substituídos pelos robôs. E tudo indica que em 2050, muitas pessoas vão ficar sem emprego por causa de robôs. Mas há uma coisa que o homem não consegue colocar no robô: o fôlego da vida, esse sopro. Amém? Então nós precisamos pedir a Deus que Ele derrame o seu Espírito Santo sobre nós e que nós possamos estar mais ligados. O segundo pilar fundamental, irmãos, que nós devemos orar e vigiar, é sobre o parentes. O parentes é o nosso familiar. O parentes é algo fundamental também sobre a nossa vida, mas o inimigo, ele luta para que você não tenha uma boa ligação com os seus parentes. E quem são eles, irmãos? Quem são os nossos parentes? Porque é importante nós entendermos que Deus chamou o homem, mas também fez a esposa. Segundo a palavra de Deus, da costela do homem fez a mulher. E assim os dois se tornam uma só família. Glória a Deus. Deus já nos definiu algo importante aqui. A família é feita de um homem, mas a mulher, que dos dois nasce filhos. Os dois formam uma família. É por isso também que a palavra de Deus nos diz que o homem deixa o seu pai, deixa sua mãe para unir-se com a sua esposa. Glória a Deus. Então, o que são parentes? Parentes são o lugar de onde nós saímos. Assim como Deus também chamou o Abraão, sai da sua parentela. Ou seja, sai do lugar que você está, sai de perto da sua família. Os seus pais, os seus avós, os seus irmãos são
seus parentes. Mas a família é feito homem e a mulher mais o filho ou filha. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, terceiro pilar que nós precisamos orar e vigiar. Isto eu estou a entregar porque é o Espírito Santo que me tocou no coração para entregar esses pilares. Se você não orar, não vigiar, irmãos, a palavra diz que a casa que é feita sem pilar, e quem é o pilar? É o Cristo. A casa vai cair. Porque é como um homem sem a sabedoria que fez a casa na areia. Aquela casa não está sustentada. Mas quando o nosso pilar é Espírito Santo de Deus, meus irmãos, pode vir temporal, até bomba, pode vir tremor de terra, mas nós estamos sustentados no pilar de Cristo. Glória a Deus. Terceiro pilar fundamental para a nossa vida que nós devemos orar e vigiar. Nossa área conjugal, meus irmãos e minhas irmãs. Lembra que Deus fez o homem e fez a mulher e os dois se tornam uma só família, porque a partir do homem e mulher que vem a produção, que vem a reprodução, que vem o aumento da família. Glória a Deus. Mas o inimigo, o diabo, o Satanás, ele luta todo momento, irmão, para destruir a sua casa, para destruir a sua família. Porque quando um homem não está debaixo da asa de Cristo, quando um homem não está sobre a sabedoria de Deus, a casa dele está a bambo, irmão. Qualquer hora pode cair. É como um homem sem a sabedoria que construiu a sua casa na areia, irmãos. E quando uma mulher não está debaixo da sabedoria de Deus, é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz que Deus fez a mulher para ser ajudadora do homem. Há sabedoria, irmãos. Há sabedoria. Se a mulher não tem sabedoria, ela vai destruir a sua própria casa. Porque a palavra nos diz em sabedoria, uma mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, irmão, a mulher tola, ela destrói a sua casa. Mas como, Edmilson? Com palavrão, com falta de respeito ao seu marido, com reclamação. A mulher que reclama todo dia, toda noite, não deixa o homem ficar em paz, assim também como o homem que reclama por tudo e por nada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos vigiar essa área conjugal. E quarta área muito fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos orar e vigiar. Qual é a ligação que você tem com seus filhos e as suas filhas? Lembra que Deus chamou o homem e chamou a mulher para que os dois tornaram uma só família. É a partir do homem e uma mulher que vem os filhos. E os filhos são bênção, irmãos. Os filhos são bênção de Deus. E parece hoje em dia que muitos, os filhos são a maldição de Deus. Não querem ter filhos e quando vêm, só vêm com a maldição porque a mãe reclama, a mãe diz que é por causa da culpa dos filhos, a culpa das filhas e acaba a chegar um ponto que o filho não tem identidade, o filho não sabe quem ele é, o filho pensa que tudo é culpa, tudo que acontece na vida dos pais é por causa dos filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos orar porque o diabo vem para roubar, enganar e matar. E Deus nesta manhã está a lhe dar uma identidade que você precisa vigiar. A quinta, irmãos, nós devemos ser humildes com a sociedade. Nós devemos pedir, Deus, me dá prosperidade na minha vida para que eu possa abundar, de tal maneira que eu possa abundar na vida do outro. Mas é preciso ser rico para ser social, é preciso ser rico para ajudar o próximo. Não, Deus já te deu vida, já deu saúde. Às vezes a palavra que eu estou a entregar aqui agora, neste momento, pode ser ajuda para levantar uma família que está em guerra. Pode levantar uma ajuda para os pais que não querem ter paz com os filhos que não querem fazer pazes com os pais. Olha, irmãos, a quantidade de ajuda nesses 5, 9 ou 10 minutos de vídeo. E Deus é que nos capacita. Essa sabedoria vem do Edmilson? Não. É Deus quem dá. Porque quando nós fomos chamados para andar no Espírito, nós já não andamos mais em nossa carne, em nossa vontade. Nós fazemos a vontade que é de Deus. Então vigie essas 5 áreas, irmão. A sua área espiritual, a sua parente, você precisa vigiar, você precisa ligar, você precisa saber como é que está a sua família. A sua área conjugal, você precisa amar a sua esposa. A palavra diz, homem, ama a sua mulher. Mulher, respeita o seu marido. Oh, glória a Deus. Respeita o seu marido. Ouve o que o seu marido diz. Porque a palavra diz,
O Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da esposa. Feliz é a mulher que respeita o seu esposo. Oh, glória a Deus! E os filhos têm orgulho da mãe, porque tudo que a mãe faz é bom, é perfeito para a vida do filho, meus irmãos. Nós temos que saber falar com os nossos filhos, nós temos que saber orientar o caminho bom, nós temos que pedir a Deus sabedoria para que nos ensine a educar os nossos filhos. Glória a Deus. Irmão, na área social nós precisamos ser humildes, nós precisamos vigiar para aqueles que estão cegos, porque a palavra de Deus diz que nós somos sal deste mundo, que nós somos luz deste mundo. Mas como que eu posso ser luz e brilhar na vida do outro se eu nem sei a minha identidade que eu tenho? Se eu nem sei se eu sou luz, se eu não sei se eu sou sal? Então eu preciso me identificar primeiro. Peça a Deus sabedoria e entendimento, Ele dá de graça. Vigie essas 5 áreas: a sua área espiritual, a sua parentes, a sua cônjuge, irmãos e minhas irmãs, os seus filhos e a área social. E depois Deus vai nos capacitar. São muitos pilares que Deus precisa que nós entendemos, mas hoje Deus me entregou esses 5 para entregar a você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essas áreas sejam orado e vigiado todos os dias para que o diabo não destrua. Amém?